Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investidor Zangado, porque no vídeo de hoje vamos falar sobre um fundo imobiliário de infraestrutura bem inovador, o SNEL 11. Esse fundo é focado no setor de energias renováveis, especificamente no desenvolvimento de usinas solares. Mas será que ele realmente vale a pena? Como ele gera valor para os investidores e principalmente, será que está caro ou ainda pode ser uma boa oportunidade? Vou explicar tudo isso nesse vídeo, então já deixa o like, se inscreva no canal e bora para o conteúdo. Começando aqui, o SNEL 11 não é um fundo imobiliário tradicional, como vocês sabem. Ele segue um modelo diferente focado no desenvolvimento de usinas solares e na geração distribuída de energia. Isso significa que, em vez de apenas comprar ativos prontos, o fundo investe na construção de novas usinas fotovoltaicas, agregando valor ao longo do processo. Então vamos entender melhor como que funciona esse modelo. Começando aqui pela estrutura dos projetos, o fluxo de projetos segue essas etapas, como vocês podem ver aí na tela. A primeira é a geração de energia pelas UFVs, que são as usinas fotovoltaicas, que geram energia elétrica a partir da luz solar. Essa é a primeira etapa do processo, onde a produção de energia acontece. Na segunda etapa, a gente tem a conexão com a rede distribuidora. A eletricidade gerada precisa ser injetada na rede elétrica. Então, as usinas são conectadas à infraestrutura da distribuidora local. Aqui podem existir alguns desafios, como a necessidade de aprovação regulatória e possíveis atrasos aí na conexão. Em terceiro lugar, a gente tem a tensão regulada em uma subestação. Antes de chegar ao consumidor final, a energia passa por essa subestação, onde a tensão é ajustada para garantir uma distribuição eficiente e segura. No quarto lugar, a gente tem a gestão dos créditos de energia. Diferente de um parque solar que vende energia diretamente para grandes indústrias, o modelo do SNEL 11 trabalha com a geração distribuída, ou seja, a energia gerada é convertida em créditos energéticos que podem ser utilizados por diversos consumidores de baixa tensão, como pequenas empresas e residências, por exemplo. E já em quinto lugar, a distribuição para os consumidores, ou seja, esses consumidores que podem ser desde grandes comércios até prédios residenciais, como a gente falou, utilizam os créditos de energias gerados pela energia solar para reduzir suas contas de luz. Isso cria um mercado de demanda constante por essa energia, garantindo previsibilidade de receita para o fundo. Toda essa estrutura funciona por meio de um contrato de locação, onde o fundo opera e gera receita ao alugar as usinas para consumidores interessados, beleza? Então, seguindo aqui, a gente passa para o slide 3, onde eu quero comentar um pouco do modelo, dando uma detalhada no modelo do SNEL 11. Primeiro, ele tem a opção de construir uma usina fotovoltaica do zero. Ou seja, ele compra o terreno, desenvolve o projeto, obtém licenças e constrói a usina e faz as conexões com a distribuidora de energia. Esse modelo tem riscos, como atrasos na construção ou problemas com licenciamento, mas pode trazer um retorno muito maior, se tratando da valorização patrimonial. E o segundo ponto seria a questão dele comprar usinas já prontas. Nesse caso, ele adquire uma usina que já está operando, reduzindo todo o risco de desenvolver uma obra do zero. Isso reduz o risco, mas claro, o preço que se paga por isso é bem mais alto. Então, passando aqui para o próximo slide, a gente entra na questão do fator de valorização. O que acontece aqui é uma grande transformação de valor. Quando o fundo compra um terreno comum, ele tem um valor baixo no mercado. Mas depois de construir uma usina solar nele, o valor desse ativo sobe drasticamente. Para ter uma ideia, eu trago aqui um exemplo de um terreno vazio que pode custar 1 milhão, tendo como exemplo. Mas depois que uma usina solar é construída nele e começa a gerar energia, esse ativo pode multiplicar por 10 e valer, nesse exemplo que a gente citou, 10 milhões ou mais. Ou seja, o SNEL 11 não apenas compra ativos, ele cria valor ao desenvolver usinas. Isso faz com que o retorno potencial seja bem maior do que o de um fundo que simplesmente compra usinas prontas. Beleza? Acho muito interessante isso aqui. Então agora, vamos trocar uma ideia sobre a questão do PVP do SNEL 11. Muita gente olha o PVP, que hoje está em torno de 1,21,
e acha que o fundo está caro. Mas será que isso é verdade? Aqui entra um ponto muito importante. O patrimônio do fundo ainda não foi reavaliado. Isso acontece porque na última emissão de cotas do SNEL 11, ele captou dinheiro e investiu na construção de novas usinas. Como esses projetos ainda estão em fase de desenvolvimento, o patrimônio contábil reflete apenas o custo de construção e não o valor real das usinas prontas. Ou seja, quando essas usinas forem concluídas e reavaliadas, o patrimônio do fundo pode subir, fazendo com que o preço sobre o valor patrimonial, que é o PVP, se equilibre. Então, antes de olhar só esse número, é importante entender todo esse contexto. Vamos passar então aqui para o próximo slide, onde a gente vai dar uma olhada nos números atualizados do SNEL 11. No dia que estamos gravando esse vídeo é 11 de março de 2025 e os dados do fundo são os seguintes. O valor da cota está em R$ 8,78, que basicamente o valor da cota tem se mantido relativamente estável, refletindo o equilíbrio entre a demanda dos investidores e o crescimento do fundo. E também a gente está passando por um momento aí de crise econômica, né? O nosso cenário econômico brasileiro e mundial está meio bagunçado. Olhando para o dividend yield de 13,88%, esse é um dividend yield bem atrativo, especialmente considerando que o fundo ainda está em fase de crescimento e construção de ativos. Um dividend yield acima de 10% para um fundo de infraestrutura já é bem interessante, e nesse nível ele se torna muito competitivo. Agora falando do preço sobre o valor patrimonial, que a gente comentou que está na casa de 1,21, ele está acima de 1, o que pode fazer alguns investidores pensarem que o fundo está caro. Mas, como falamos anteriormente, esse número ainda não reflete a reavaliação dos ativos. Conforme os projetos forem finalizados e o patrimônio for atualizado, esse indicador pode se equilibrar. Comentando agora sobre o patrimônio líquido, que está na casa de 186 milhões, ainda é um fundo bem pequeno, especialmente se comparar com fundos mais consolidados no mercado. Mas isso também significa que há muito espaço para crescimento e conforme novas usinas forem sendo entregues, esse número tende a aumentar. E o número de cotistas está em 30.482. O fundo tem mostrado crescimento na base de investidores, o que é um bom sinal. Um aumento no número de cotistas traz mais liquidez para o ativo e maior estabilidade no longo prazo também. Esses números mostram que o SNEL 11 ainda está em um estágio inicial, mas já apresenta um bom desempenho e forte atratividade para quem busca exposição ao setor de energia renovável. Beleza? Passando aqui então para o próximo slide, eu gostaria de compartilhar minha visão sobre o SNEL 11 e as tendências futuras do setor de energia renovável no Brasil. Eu tenho esse fundo na carteira e vejo um grande potencial nele. Por quê? Vamos avaliar então o cenário global para entender melhor. Eu vou citar aqui um exemplo. Na Europa, muitos países enfrentam desafios em relação à expansão de energias renováveis. Devido às limitações territoriais, esses países têm menos espaço disponível para a construção de grandes parques solares e eólicos. Além disso, a Europa historicamente dependeu de fontes de energia como o carvão e o gás natural. E com os recentes conflitos geopolíticos, como a guerra da Rússia e Ucrânia, que é o maior exemplo que a gente tem aqui, a dependência energética se tornou também uma vulnerabilidade. Por exemplo, a interrupção do fornecimento de gás russo através da Ucrânia impactou significativamente o mercado energético europeu. Em contraste, o Brasil possui uma vasta expansão territorial e um dos maiores potenciais para energias renováveis do mundo, e a abundância de recursos naturais favorece a expansão contínua desse setor. Com a crescente demanda global por energia limpa e a busca por segurança energética, o Brasil está em uma posição privilegiada para não apenas suprir o mercado interno, mas também para se tornar um exportador de energia renovável no futuro. Isso abre oportunidades significativas para fundos como o SNEL 11, que estão alinhados com essa tendência global e possuem um modelo de negócios focados no desenvolvimento de usinas solares. Portanto, eu acredito aí que o SNEL 11 é uma aposta muito legal aí para o futuro da energia limpa no Brasil, aproveitando as vantagens competitivas naturais do nosso país e contribuindo para um mundo mais sustentável. Olha que coisa bonita! Então agora
Vamos dar uma pincelada bem rápida nessa questão das obras que já foram entregues e das que estão em fase final de conclusão. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já adianto que vamos fazer um vídeo mais aprofundado sobre a questão da parte financeira do fundo. Nesse próximo vídeo, a gente vai querer explicar de onde vem a receita do SNEL 11, como ela é distribuída, quais são os seus custos, despesas operacionais e os detalhes também do fluxo de caixa do fundo. Como esse vídeo aqui tem o objetivo principal de explicar o conceito do fundo e o seu modelo de negócios, não vamos aprofundar tanto agora, mas fiquem ligados que esse outro conteúdo está a caminho e vai ficar bem bacana também. Agora, sobre as obras em si. Os projetos já operacionais, como eu destaquei aqui no slide, é o Sanremo, em Minas Gerais, Petrolina, em Pernambuco, a Montada, no Ceará, e Itabira, em Minas Gerais também. E os projetos que estão em fase de conexão é a UFV Mundo Melhor, a UFV São Bento Abadé e a UFV Liberdade. Bom, talvez eu não tenha pronunciado algum certinho aqui, não sei qual que é a forma certa de pronunciar, mas acredito que esteja certinho. Ou seja, vamos lá. O SNEL 11 já tem usinas entregando energias e gerando receita, e novas usinas estão prestes a começar a operar, o que pode impactar positivamente os rendimentos do fundo no futuro. Então, se quiser entender como isso impacta os dividendos, o PVP e o crescimento do fundo, já se inscreve no canal porque vamos trazer essa análise bem detalhada em breve. Beleza? Então, vale a pena investir no SNEL 11 ou não? O fundo tem um modelo diferenciado, com grande potencial de valorização e pode ser uma excelente opção para quem investe pensando no longo prazo. Então, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu adoro o SNEL 11, adoro essa proposta, tenho ele na carteira e acredito muito no futuro no longo prazo. Agora, vocês acreditam também? Deixa no comentário. Lembrando que esse vídeo aqui tem apenas um viés educacional. Não quero que ninguém compre, venda ou faça manutenção aí de qualquer ativo por causa desse vídeo. Tem sempre que estudar e, de acordo com o estudo, tomar as melhores decisões para a sua carteira. Isso aqui não é nenhuma recomendação. Mas então tá, se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever para fortalecer a nossa análise, o nosso conteúdo e comenta aí embaixo o que você achou, quais ativos a gente pode estar analisando no próximo vídeo. Eu agradeço que vocês tenham assistido até aqui. Tamo junto, um abraço e até a próxima.